Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal da Armarinhos Nodari. Eu sou Mariane, crocheteira, e estou aqui hoje para fazer juntinho com vocês essa peça linda. Então eu te convido, pegue sua agulha, pegue sua lã e vamos para mais uma videoaula. Então, para a nossa videoaula de hoje, para compor aqui com esse cachecol lindo, né, fazer conjunto com ele, nós vamos estar tecendo a touca também para fazer conjunto e vai ser muito fácil, é uma peça muito fácil de ser confeccionada e você pode aí fazer vários tamanhos para todas as idades que você queira fazer. Eu vou explicando no decorrer da aula, porque nós vamos estar trabalhando por medidas, então fica muito fácil você confeccionar também outros tamanhos. Eu vou estar utilizando para esta videoaula a lã molê da Círculo. Ela tem um tex de 500, possui 200 metros e 100 gramas. E essa é a cor branca número 10. E nós vamos estar utilizando um novelo para confeccionar a touca. Vamos estar utilizando também tesoura, uma agulha de tapeceiro para fazer a costura da touca depois. Vamos utilizar também a nossa fita métrica. Eu vou usar a agulha número 4, soft da Círculo. Também vou utilizar aqui cola para fazer os arremates. E eu trouxe aqui 2 tamanhos de pompons que vai ficar ao seu gosto, no caso. Esse daqui é o mesmo tamanho do nosso cachecol. Você também pode colocar ele na touca. Eu vou utilizar esse pompom aqui um pouco maior, mas daí fica ao critério, né, de cada um. Se você quiser uma peça menor ou mais delicada, pode colocar o pompom menor. Se você quiser assim um pompom um pouco mais chamativo, você pode usar esse tamanho maior. Lembrando que todos esses materiais você encontra na Armarinhos Nodari. Você pode fazer a sua compra pelo site www.armarinhosnodari.com.br. Então, para dar início à nossa peça, nós vamos trabalhar aqui por centímetros. Essa touca é uma touca para uma idade de uma criança de 4 a 6 anos. Então, nós vamos trabalhar aqui, dando início, com 24 centímetros de correntinha. Então, nós vamos fazer aqui, vamos pegar a nossa lã. Vamos dar essa voltinha aqui na agulha, você pode fazer um nozinho também, se você tiver dificuldade. E nós vamos tecer aqui 24 centímetros de correntinha. Desta forma, nós estamos trabalhando aqui a altura da cabeça. No caso, para uma criança de 4 a 6 anos, a altura do meio da testa até ali o meio da cabeça é de 19 centímetros. Como nós vamos trabalhar aqui uma dobra, né? Como se fosse ali uma barra dobradinha. Então, nós vamos trabalhar 5 centímetros a mais, ou seja, 19 centímetros, que é o tamanho, né, da altura ali da cabeça, nós vamos aumentar 5 centímetros. Então, aumentando 5 centímetros, ficaremos com 24 centímetros de correntinha. Então, eu fiz aqui, vou medir. Vou medir aqui. Olha, no meu aqui ainda tá dando 21. Vou fazer mais um pouquinho de correntinhas até atingir ali o 24. Pronto, já fiz aqui os meus 24 centímetros de correntinhas. E para o meu ponto, para a tensão do meu ponto aqui, foram no total de 40 correntinhas. Mas você pode estar fazendo aí conforme a tensão, né, do seu ponto,
medindo 24 centímetros. Se você quiser fazer um tamanho adulto, você pode fazer aí 27 centímetros. E nós vamos trabalhar agora, aqui nós trabalhamos a altura, agora nós vamos trabalhar o nosso comprimento, ou seja, a circunferência da cabeça, a volta da cabeça. Então, fizemos aqui as nossas correntinhas, vou fazer mais uma correntinha aqui para virar. E a partir desta correntinha, pulamos essa que está aqui, vamos aqui para nossa próxima e vamos pegar aqui na primeira alcinha somente. E vamos fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Sempre pegando nessa alcinha aqui, ó. Tá? Temos essa, mas nós vamos pegar nessa primeira alcinha aqui. E vamos fazer um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar toda essa nossa carreira de correntinhas em pontos baixos. Todas elas. Se você tiver o ponto um pouco apertado, né, a tensão se for mais apertada, você pode estar utilizando uma agulha maior. Se o teu ponto for a tensão mais frouxinha, mais frouxo, né, você pode estar usando uma agulha menor. E se você escolher também outra lã com um tex maior ou menor, é só você estar trabalhando por centímetros, né? Aqui no caso, fiquei com 40 correntinhas. E é sempre bom a gente contar para fazermos sempre a mesma quantidade de ponto em todas as carreiras, para que não venha entortar o nosso trabalho. Porque aqui nós vamos trabalhar um retângulo e depois é que nós vamos dar formato à nossa touca. Então, eu vou fazer a minha carreira aqui de pontos baixos, a minha está ficando assim. Quando chegar aqui no final, eu volto para a gente fazer junto e seguir para a nossa próxima carreira. Chegando aqui quase ao final da minha carreira de correntinhas, que eu já fiz toda ela, trabalhei ela em pontos baixos, eu já estou aqui, ó, para fazer o meu penúltimo. E o último é aquele que nós iniciamos lá com aquele nozinho inicial. Então, como que eu faço nas minhas peças para um acabamento ficar mais perfeito? Então, eu vou trabalhar esse penúltimo ponto aqui normal, um ponto baixo. E aqui, eu vou desmanchar esse último pontinho, que é aquele do nozinho. Ele não vai desmanchar as outras correntinhas, pode ficar tranquila, só vai ficar um acabamento bonito, ó, quer ver? Então, eu desmanchei aqui e eu puxo. E ele não vai ficar aquele nó aparente aqui, certo? Então, ficou assim. A partir daí, então, agora, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Virando o meu trabalho, nós temos aqui essa primeira correntinha. Nós não vamos trabalhar ela, esse primeiro ponto, aliás, nós não vamos trabalhar ele, porque essa correntinha que nós fizemos aqui para virar o nosso trabalho já conta como um ponto baixo. Então, nós vamos vir para o próximo ponto baixo. Note que aqui, nas nossas correntinhas, nós temos duas alcinhas, né? Olha só, essa e essa. Nós vamos trabalhar sempre na alcinha de trás. Então, pulamos o primeiro ponto e vamos trabalhar o segundo aqui na alcinha de trás, pegando nessa alcinha aqui de trás e fazemos um ponto baixo. Novamente,
na alcinha de trás, fazemos um ponto baixo. Novamente, na alcinha de trás, fazemos um ponto baixo. Note que eu trabalho com a minha mão assim, bem leve nos nossos pontos, porque eu quero que a peça fique uma peça macia, né? Afinal de contas, uma touca, ela tem que ser quentinha e confortável. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira pegando na alcinha de trás, aqui do nosso ponto, olha só. E trabalhando os nossos pontos baixos. E assim, nós vamos trabalhar até o final da carreira. Então, olha só, eu já trabalhei aqui vários pontos da minha segunda carreira, todas em pontos baixos, e cheguei aqui ao final. Então, nesse final, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: nós vamos trabalhar aqui esse pontinho, pegando na alcinha de trás, esse também. E aqui, a gente não pode esquecer que aqui existe um pontinho, que é aquela correntinha que nós fizemos para subir o nosso trabalho, e ela também deve ser trabalhada, porque senão o nosso trabalho vai ficando torto, né? Vai acabando que vai faltando ponto. Então, aqui você não pode esquecer, ela é um pouquinho mais chatinha, vamos dizer assim, de pegar aqui, mas ela precisa ser trabalhada para não entortar o nosso trabalho. Então, fazendo esse último pontinho, para darmos início à nossa terceira carreira, o processo vai ser o mesmo. Nós vamos fazer uma correntinha para subir, nós vamos virar o nosso trabalho, não vamos trabalhar o primeiro ponto, porque esse aqui já conta essa correntinha, então nós vamos deixar o nosso primeiro ponto e nós vamos trabalhar o segundo ponto, sempre pegando na alcinha de trás. E assim, sucessivamente, os próximos pontos, sempre pegando aqui na alcinha de trás. E todas as nossas carreiras serão feitas desta mesma forma. E nós vamos ficando com esse efeito assim, ó, de sanfoninha aqui no nosso ponto. Então, todas as outras carreiras vão sendo feitas assim. Opa, deixa eu arrumar aqui. É uma peça muito tranquila de se fazer. Fica um efeito bem bonito. E ela é muito fácil. Até mesmo você que é iniciante aí no crochê vai conseguir fazer essa peça. Você pode fazer para vender, para dar de presente. Lembrando que na Armarinhos Nodari nós temos uma grande variedade de lã para você escolher as cores que você quiser e muitos pompons também. E todos os outros tipos de coisas para artesanato, não é mesmo? É uma loja que está aí há mais de 25 anos no mercado. É a maior loja de armarinhos do sul do Brasil. São 3 pisos de loja. E para você que mora longe e não consegue vir até a loja física, como eu já disse, nós temos o site www.armarinhosnodari.com.br. Entrega rápida e segura e você recebe todos os materiais no conforto do seu lar. Então, olha só como vai ficando aqui. E nós vamos trabalhando sempre na alcinha de trás, em pontos baixos. Chegando ao final de cada carreira, não deixamos de trabalhar ali, não podemos esquecer de trabalhar o pontinho que nós subimos, né, a correntinha, para não entortar o trabalho. Olha só. Fazemos uma correntinha para subir, viramos o nosso trabalho e damos sequência à nossa
próxima carreira. Olha só. E eu estou dizendo para vocês que é muito rápido, porque a gente fazendo junto aqui, já chegamos ao final da nossa terceira carreira. E aqui não podemos esquecer do nosso último pontinho. Então, para fazermos a nossa próxima carreira, a quarta carreira no caso, faremos o mesmo processo. Uma correntinha, viramos o trabalho, não trabalhamos o primeiro ponto, vamos para o segundo, na nossa alcinha de trás, fazemos um ponto baixo. E desta forma, deixa eu só ajustar um pouquinho essa correntinha, não deixar essa correntinha inicial muito aberta, essa aqui de subir a carreira, sabe? Senão o trabalho não fica bonito. Não é apertar o ponto, né? Como dizem por aí, até sair água, mas também não é trabalhar assim tão frouxo de modo que fique esburacado o trabalho. Então, olha só. E já estamos na nossa quarta carreira. E nós vamos trabalhar aqui um total de 45 centímetros. Porque a circunferência normal, no caso, é de 51 centímetros. Porém, como a nossa lã, ela tem, né, toda lã, ela tende a ceder um pouco, nós trabalhamos alguns centímetros a menos, dependendo da lã, até 10 centímetros a menos da circunferência. Mas aqui, conforme nós vamos tecendo, daqui a pouco, quando o trabalho estiver maior, eu vou fazendo um teste com vocês, que nós vamos assim dar uma esticada para ver com quantos centímetros que está ficando, sabe? Que assim a gente vai vendo como que a lã, que a lã vai cedendo. A gente vai fazer um teste daqui a pouquinho, assim que o trabalho crescer um pouco mais. Mas todas as carreiras daqui em diante serão da mesma forma. Então, eu vou trabalhar aqui algumas carreiras, alguns centímetros, e volto com vocês assim que esse trabalho tiver um pouquinho maior, para a gente ver como que tá ficando. Mas todas as carreiras serão da mesma forma, trabalhando sempre na alcinha de trás, com um ponto baixo. Olha só. Aqui. Depois que você fizer a primeira, eu te garanto, você vai viciar em fazer esse gorro. Olha só. Chegando aqui ao final, não podemos esquecer da nossa correntinha que nós fizemos para subir o trabalho. Temos que trabalhar ela também. Para a quinta carreira, fazemos uma corrente, viramos o nosso trabalho, pulamos o primeiro ponto, que já conta um ponto baixo aqui, essa correntinha, e vamos trabalhar aqui o próximo, no caso, o segundo ponto, e sempre na argolinha, na alcinha de trás. Então, eu vou fazer aqui os meus, e daqui a pouco eu volto para mostrar como que está ficando esse trabalho. Olha só como está ficando aqui o meu trabalho. O que eu quero trazer aqui para vocês é uma dica importante. No caso, olha como ele tá seguindo aqui retinho, certo? Ah, Mari, mas o meu ele tá entortando, ou ele tá crescendo para os lados aqui, né? Indo para fora, ou ele está indo para dentro esse trabalho. Então, quando o trabalho ele vai para fora, que ele começa a crescer nas laterais, quer dizer que você está aumentando pontos, né? Então, assim, você está
chega aqui, você de repente está colocando um ponto a mais. Então, você está aumentando, então ele está crescendo aqui na lateral. Se ele estiver diminuindo aqui, ficando torto para dentro, quer dizer que você está esquecendo de trabalhar pontos. Então, qual que é a dica que eu vou te dar? Lembra que lá no começo eu comentei aqui com vocês que eu estava aqui com 24 centímetros e que o total era de 40 pontos? Então, se você tem dificuldade de enxergar ali os pontos, né? Tá colocando ponto a mais ou tá colocando ponto a menos, eu vou sugerir a você que conte os pontinhos. Você conta aqui a sua carreira inicial. Para minha carreira, na minha tensão de pontos, deu 40 pontos, né? Daqui até aqui, os 24 centímetros. Então, todas as carreiras, para que elas sigam retas, né? Para que forme um retângulo aqui perfeitinho. Então, você tem que trabalhar 40 pontos do começo até o fim do trabalho. Então, essa é uma dica bem importante para que você tenha o seu trabalho perfeito. Então, aqui eu fiz já uma parte, né? Olha como vai ficando essas ondulações aqui, né? Esse efeito sanfona que fica muito lindinho. E eu vou continuar aqui o meu trabalho até dar o tamanho que eu preciso para que fique, né, o tamanho de uma touca de 4 a 6 anos, como eu já falei lá no início da nossa aula. Então, eu vou continuar o meu aqui e vocês continuem de vocês aqui e eu já volto com o nosso trabalho. Então, olha só como está ficando aqui o meu trabalho. Tá ficando bem retinho, bem certinho. Eu gosto de ir fazendo e mostrando para vocês, para que a gente possa ir acompanhando a evolução, né, de como está ficando. Nesse caso aqui, ó, já teci aqui 23 centímetros, né, da minha malha, que aqui é a altura da touca e aqui é a largura, né? Então, para essa touca, eu vou precisar aí de 42 centímetros. Então, eu vou fazer a minha parte aqui do que ainda falta, para que a gente possa ir para o próximo passo, né? Que é a parte, então, de dar o formato realmente da touca, né? Fazer as costuras, colocar o pompom. Então, eu vou seguir tecendo aqui até dar o tamanho que eu preciso. Conforme eu já falei para vocês, o que acontece para fazer esse tipo de modelo é muito simples. Você precisa somente saber a medida que você quer trabalhar, né? Nesse caso aqui, ele está com 24 centímetros aqui de altura. Vamos só conferir aqui. Ó, né? 24, passou ali um pouquinho. Mas no caso, é só você trabalhar, iniciar pela altura do gorro, né? Da touca e trabalhar na largura. Porque depois nós vamos fazer essa dobrinha aqui que vai dar todo o charme também na peça. Então, esse é um trabalho muito fácil, onde você tendo as medidas que você quer trabalhar, se é adulto masculino, né? Adulto feminino, que tem uma diferença na medida, mas é muito simples. Se você quiser fazer uma barra maior, uma dobra maior, menor, sem a barra, então assim, é muito fácil esse trabalho. Esse ponto é aquele pontinho sanfonado que a gente chama, também é conhecido como ponto barra. Então, você pode aí usar a sua criatividade. E eu vou continuar aqui fazendo até chegar na medida que eu preciso, né? Que é quando como eu já disse no início da aula, que seria uma touca de 4 a 6 anos de idade, para compor ali o kit com o cachecol. Então, a gente vai seguir aqui trabalhando. E é dessa mesma forma, é muito gostoso de fazer, né? É terapêutico, porque você faz ali os pontinhos, sempre pegando na alcinha de trás. Então, você pode aí fazer vários tamanhos.
e usar a sua criatividade nas cores, certo? Aproveitando que eu tô tecendo aqui, quero fazer um convite para você que é aqui de Curitiba ou região metropolitana, que ainda não conhece a Armarinhos Nodari. Eles estão localizados ali em 2 endereços no centro de Curitiba. José Loureiro 350, próximo à Praça Carlos Gomes, e também na Desembargador Westphalen, loja A21, ali no centro comercial da Rui Barbosa. Então, são 2 endereços fáceis no coração de Curitiba, bem no centrão. É muito fácil de localizar e vale muito a pena. Atendimento maravilhoso, bastante variedade, não só para o crochê, mas para todo tipo de artesanato. Você chega lá, você fica encantado. E também tem até produtos de cama, mesa, banho, cortinas, toalhas. É uma loja muito completa, você não vai se arrepender de conhecer. Então é isso, vou seguir aqui no meu trabalho. Quando eu chegar na medida que eu preciso, eu volto pro próximo passo, tá ok? Então, olha só, cheguei aqui ao trabalho, né, a quantidade que eu precisava em centímetros, né? Tá vendo que dali deu quase 45. Como eu já havia explicado desde o começo da aula para vocês, que a circunferência da cabeça de uma criança de 4 a 6 anos é de 51 centímetros, utilizando aquela tabela padrão. Então, por aqui eu já vou parar. Mari, como que eu sei quando que dá para parar o meu trabalho? Eu estou utilizando a lã molê, pode ser que você esteja utilizando outro tipo de lã, né? E ele tem aí uma tensão maior ou menor, né? Então, o que que a gente faz? A gente chega a uma determinada quantidade aqui em centímetros e você estica o seu trabalho. Pode esticar e ver quantos centímetros que ele chega. No meu caso aqui, se eu esticar, ele vai dar os 51. Por que que a gente faz isso? Porque a lã, conforme a pessoa vai usando, ela tende a ceder um pouco, né? Então, você estica bem o seu trabalho, né? Com cuidado, claro. Você estica bem. Ó, para você ver qual que é o trabalhar da lã que você está utilizando aí. Então, ó, quando eu estico, ela chega lá quase no 51, né? Então, quer dizer que por aqui eu já posso parar e iniciar as costuras. Porque se eu fizer mais, né, para essa idade, conforme a criança for usando, pode ser que então vai ficando larga a touca. Então, aqui eu já vou finalizar essa parte, no caso aqui, né, da circunferência. Pode ajustar novamente, olha, e volta. Mas a gente sempre faz esse teste. Por que que eu estou falando para vocês de fazer esse teste? Porque, como eu já disse, você pode estar utilizando outra marca de lã que ela tenha mais elasticidade ou menos elasticidade. Então, sempre quando você for tecer a touca desse formato, você faz esse teste. E agora, nós vamos partir para as costuras para então finalizar a nossa touca. Então, o nosso trabalho está aqui, né? A última correntinha aqui que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse trabalho, eu vou dobrar aqui ao meio, pra gente ter uma noção aqui, bem certinho. Eu vou pegar esse fio, né, essa lã, e vou fazer a seguinte medida. Vou colocar aqui e voltar. E vou colocar aqui e voltar, ou seja, no comprimento e na largura, ó, 2 vezes, né? Vou lá e volto, e venho aqui e volto. Pra quê? Pra gente cortar um tamanho bom da lã pra fazer as costuras, tá? E daí podemos cortar aqui. Com certeza ainda vai sobrar, que eu gosto de trabalhar com um pouquinho de sobra para não trabalhar tão justo para os arremates, mas só pra gente ter uma ideia de quanto cortar de fio.
melhor sobrar um pouquinho do que faltar no meio da costura e a gente tem que fazer um nó e depois esse nó ele não passa no meio, né, aqui da trama, vai ficar um trabalho que não vai ficar bonito. Então eu prefiro cortar com uma sobrinha. Então cortando aqui, agora essa correntinha do nosso último trabalho, nós vamos estar passando esse fio que nós cortamos aqui por dentro e vamos dar um nozinho, certo? E aqui é onde entra agora a nossa agulha de tapeceiro, que é onde nós vamos começar a costurar essa touca. Já passada aqui a lã na agulha de tapeceiro, eu vou começar as costuras aqui pela parte de cima do gorro, que é onde vai o pompom, certo? Então, pega a sua agulha de tapeceiro, passa aqui e nós vamos começar a costura por aqui. Agora, aproximei aqui mais a câmera para vocês. Já estou aqui com a agulha e eu vou trabalhar aqui, ó, em todos esses primeiros pontinhos aqui. Como? Fazendo como se fosse um alinhavo. Então, eu pego a minha agulha e passo aqui por entre esses pontinhos e puxo a minha lã. Não precisa ainda puxar totalmente, só vai alinhavando, tá? Passa aqui, fazendo um alinhavo mesmo, sempre nesse primeiro pontinho aqui. E assim nós vamos fazer esse alinhavo por toda aqui o nossa largura, no caso, né, ó. Nossa circunferência, né? Ó, tá? Nós vamos trabalhando assim, dessa forma, até o final. Não precisa puxar ainda. Mas olha como é muito simples, realmente é um alinhavo, certo? Chegando aqui no final, já alinhavei tudo. Agora, nós vamos puxar esse trabalho aqui. De uma forma assim, delicada, para que não venha arrebentar a sua lã. Nós vamos franzir aqui até onde a sua lã travar, no caso, tá? Ó, no meu caso aqui, ó, pode ver que se eu tentar puxar mais, ele vai arrebentar. Então, aqui já deu, já travou a minha lã, então eu já paro aqui de puxar e vai ficar assim, certo? Então, aqui ainda com, né, a agulha, agora nós vamos costurar essa parte aqui. Então, como que nós vamos fazer? Sempre pegando um lado pro outro, todinho, e voltar aqui para ficar bem certinho. Então, eu vou trabalhar deste lado, que já está meu fio, sempre nos primeiros pontinhos, e vou pegar o outro lado. Ó, toda a trama aqui, desses primeiros pontinhos, sempre tomando cuidado para não ficar buraco, então tem que pegar um lado e o outro. Olha só, tá vendo que eu pego aqui, ó, as duas partes? Então, é dessa forma que você vai trabalhar toda essa parte aqui. Então, eu vou costurar a minha parte aqui, né, o meu ladinho, e volto, porque eu vou voltar costurando também para ela ficar bem reforçada. Então, você pega sempre os dois lados para não ficar buraco na sua touca, tá bom? E depois a gente volta reforçando, então vai ficar muito bem costuradinho. Esse aqui não vai ter problema. A única coisa que você precisa se atentar é que você está pegando tanto desse lado e tá passando pro outro lado, pegando todos os pontinhos ali, olha só. Fazendo assim, você não tem como errar, não tem como ficar buraco. Você pode juntar bem aqui os pontos e prestar bastante atenção só mesmo nessa parte aí, né? De passar sempre pegar deste lado e passar para o outro lado, pegando todos os pontinhos, tá ok? Então, olha só, já cheguei aqui ao final, eu pego bem até o finalzinho mesmo. E agora, eu vou voltar fazendo mais um alinhavo aqui, mais umas costurinhas,
até chegar aqui novamente para a gente costurar a lateral. Então, cheguei aqui, eu volto com o fio fazendo essa costura para dar aquela reforçada e também para não precisar ficar arrematando e fazendo vários nós na peça. Eu sou anti-arremate. Tudo que eu puder facilitar para que eu não fique, né, fazendo arremates, nós, eu prefiro. Então, assim, eu volto, por isso que eu corto um pouco a mais de lã. Então, eu volto aqui passando novamente uns alinhavos aqui, dando uns pontos, né? Até chegar ali na parte para fazer a costura lateral. Assim, a gente, além de reforçar, a gente também evita, né, fazer nós na peça. Então, agora aqui é só ir passando de um lado para o outro novamente, conforme você já fez, para chegar aqui no final, para a gente costurar essa lateral. Cheguei aqui ao final, né, dessa parte de cima, então eu vou começar a costura da lateral. Agora, na lateral, sim, nós vamos trabalhar desta forma. Nós vamos pegar a primeira alcinha aqui desse lado com a primeira alcinha deste lado. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar a lateral. Então, passei meu fio para lá, eu volto pegando aqui e aqui. Trouxe meu fio para cá, vou voltar para lá, pegando aqui e aqui. E assim nós vamos fazendo por todo o nossa lateral da touca. Então, o fio tá para lá, quando eu volto pegando aqui e aqui. Certo? Apenas uma alcinha de cada lado do ponto e assim nós vamos fazer por toda a lateral até chegar lá ao final da nossa peça, onde nós vamos fazer o arremate. Então, sempre pegando uma alcinha de cada lado e passando a lã pelos lados. Então, tá desse lado, vou passar para lá, passo aqui pegando a primeira daqui com a primeira de lá e puxo meu fio. O fio está para lá, eu passo pegando a primeira daqui com essa daqui. Elas ficam bem visíveis, é muito fácil de você ver, ó. É as que já estão aqui, vamos dizer assim, em destaque, né, ó. Tá bem facinho de ver. Certo? Então, vamos fazer isso por toda a lateral até chegar aqui. Cheguei aqui ao final, sempre cuidando para tá bem juntinho ponta com ponta, né? E nós vamos trabalhar aqui até o último pontinho, inclusive aquelas correntinhas, né, que a gente utilizou lá para subir as carreiras, ó, que elas estão bem aqui. Tá? Opa. Peraí que enroscou aqui. Deixa eu só arrumar. Então, agora sim, né, pegando todos os pontinhos aqui, ó. A gente faz esse trabalho para mais ou menos acompanhar aqui o canelado, né? Essa parte da barra, então por isso que a gente trabalha assim, ó. Então, agora aqui nós vamos passar por entre alguns pontos voltando e vamos cortar este fio, tá? É uma forma de um arremate para não ficar dando muitos nós. Então, eu vou passar aqui entre alguns pontinhos que eu já trabalhei. Voltando aqui em cima dessa costurinha. E daí já posso também cortar aqui o meu fio, né? Sempre usando uma colinha para não desfiar depois essa lã. Então, pode ir passando por entre uns pontinhos até uma altura e cortar o fio. Então, olha só, já passei, né? Não precisa se delongar muito no comprimento aqui. Pode passar entre uns fios, entre uns pontinhos aqui, colocar um pinguinho de cola aqui e depois podemos já cortar o fio que vai estar feito o nosso arremate. Então, aqui finalizamos a nossa toquinha, está, né, do lado do avesso, que é a parte onde eu costurei aqui. Então, agora nós vamos desvirar para o direito.
aqui é onde nós iniciamos, né? Então, você vai puxar isso aqui pra dentro e esconder também. Ó. Certo? E agora, nós vamos trabalhar a parte de colocar o nosso pompom aqui na nossa touca. Então, esse fiozinho que ficou aqui, eu também já vou arrematar, que é lá do início do trabalho, já vou puxar ele pra dentro, já vou esconder, e daí nós vamos colocar o nosso pomponzinho. E esse modelo, olha que gracioso que fica. Você dobra fazendo essa barrinha. E agora, para colocar o nosso pompom, o que que nós vamos fazer? Eu estou usando esse de pelúcia, né, de pelinho sintético. E se a gente colocar, note que aqui ele tem uma alcinha de elástico. Se você colocar, passar a lã só por aqui, esse pompom, como ele também é um tamanho maior, ele vai ficar chacoalhando. Então, o que que eu faço para dar firmeza no pompom que a gente coloca aqui na touca? Com a minha agulha de tapeceiro, eu vou pegar aqui com um pedaço de lã. Eu vou ter por base aqui esse elastiquinho, se você quiser dá até para cortar. E eu vou colocar aqui, ó, dentro do pompom de pelúcia. Vou passar a minha agulha para o outro lado. Esse aqui é bem grandinho. E vou passar essa lã. Tá vendo? E vai ficar assim. Então, dessa forma, com a lã, eu vou colocar, centralizar bem aqui, e daí ele vai dar mais sustentação ao pompom, não vai ficar chacoalhando. Então, agora com a agulha de crochê, eu vou pegar esse fio, esse pedaço de lã do pompom, vou mirar aqui bem no início da costura e vou puxar para dentro essa lã. Tá? Vou puxar aqui. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa, puxando e dando a distância da costura. Tá vendo que a costura tá aqui? Então, eu vou inserir a minha agulha mais ou menos aqui e vou puxar a lã pra dentro. Estando aqui para o lado de dentro, os dois fiozinhos, os dois pedaços de lã, nós vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro, vamos passar novamente aqui o pedaço da lã deste lado e vamos vir aqui nessa costura do meio e vamos passar esse pedaço de lã até mais ou menos a metade dessa costura, certo? E do outro lado, da mesma forma. Vamos colocar aqui nosso outro pedaço de lã e vamos vir aqui e vamos passar por entre essas costuras e chegar a eles até o meio. Aqui estão bem juntinhos, então agora você puxa bem para dar firmeza lá pro lado de fora, no caso, né? Pro pompom, puxa bem. Amarra, dá um nozinho, agora aqui pode ser bem apertadinho. Vem aqui com a cola, passa a cola, pode dar mais uns 3 a 4 nozinhos bem apertadinhos, ó, pode, para ficar bem, 2, 3, vamos dar 4 nozinhos aqui, ó, bem firmes. Pode cortar bem rente o fio. Pode virar. Que o seu pompom... Olha como ele fica firme. Então, dessa forma, você dá uma firmeza maior pro pompom, mesmo sendo um pompom um tamanho maior. Olha só como ficou. E assim, nós finalizamos aí mais uma aula, mais uma touca, mais uma peça linda, fofurenta,
para você fazer, dar de presente. Se você quer uma renda extra, essa também é uma ótima opção de você ter uma renda extra com o crochê. Você pode usar a sua criatividade nas cores, nos tamanhos, e nós sempre vamos estar aqui trazendo coisas bonitas para vocês tecerem com a gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de curtir, deixar o seu comentário, ativar o sininho de todas as notificações para ficar por dentro de todas as coisas que tem aqui no canal, que ao longo do tempo vão sendo postadas, e para que também a plataforma entenda que vocês gostaram desse conteúdo e possa entregar para mais pessoas. Que bom que você ficou comigo até o fim desta videoaula. E eu tenho certeza que você já confeccionou aí ou vai confeccionar uma touca linda também. Sou grata pela tua presença, por esse tempo que você se dedicou a estar aqui comigo, e te convido a estar sempre junto conosco. Armarinhos Nodari e Artes da Mari, tudo para você fazer o seu crochê.